Calma aí. Pronto, nós já estamos gravando. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu vou começar lendo o texto de Paulo a Romanos, capítulo 10. Romanos 10, versículos 4 e 5. Aqueles que quiserem acompanhar ou quiserem tomar nota, Romanos 10, versículos 4 e 5, diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Ora, Moisés ensina desta maneira sobre a justiça que vem da lei. O homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Até aqui. Esse texto ele já é bastante elucidativo na compreensão de Cristo e a lei. Se você analisar as escrituras que falam a respeito do nascimento de Jesus, todas elas vão falar que Jesus nasceu debaixo da lei. Essa expressão ela aparece algumas vezes no Novo Testamento, que Jesus nasceu, nasceu e viveu debaixo da lei. É interessante a gente também observar que a lei ela foi dada ao homem através de Moisés, mas a lei sempre existiu porque a lei é eterna. Se a gente olhar e analisar quem foi através do que Deus julgou a Satanás antes da fundação do mundo. Foi através do que Deus julgou a Adão no Éden, se ainda não havia uma lei escrita. Através do que Deus emitiu juízo contra Caim, se a lei não havia sido escrita. A lei é um atributo de Deus e ela é eterna, ela sempre existiu. Mas Deus, ele traz ela de forma ordenada a Moisés e traz ela de forma escrita. Por quê? Porque a lei ela tem um propósito. E nessa noite é importante nós entendermos o propósito da lei. Porque hoje, como a pastora Marina sempre tem falado para vocês, existe uma preocupação em que a gente não se precipite a ensinar e permitir que o entendimento do novo pacto vá se transformando em algo claro, bem fundamentado em nós. Né? Um dia eu estava até conversando com o Danilo, e o Danilo me fez uma pergunta muito inteligente, e ele falou assim: você acha que nós só podemos ministrar daquilo que nós vivemos? E eu falei: não. Existem inúmeras vezes na minha vida que eu ministrei sobre finanças, naquilo que eu creio, mas naquilo que eu não estava vivendo, porque eram realidades circunstanciais da minha vida. Então, eu podia ministrar sobre um assunto que era uma verdade no meu espírito, ainda que eu não estivesse vivendo aquilo em virtude das circunstâncias que eu atravessava na minha vida. Agora, quando a gente fala de fundamentos do novo pacto, vocês vão perceber que o novo pacto nada mais é do que a própria vida de Cristo sendo revelada a nós. E como luz, ela vai se tornando cada dia mais forte até se tornar dia perfeito, diz a palavra. Então, à medida que a luz de Cristo vai iluminando os olhos do nosso entendimento, algumas coisas que a gente vê como em partes, a gente vai vendo com mais clareza. Então, assim, é só o cuidado de esperar essa luz e trazendo essa clareza em nós para que nós não venhamos a nos precipitar em colocar, às vezes, as coisas pela metade ou que ainda não tenham sido revelação no nosso espírito. Hoje eu tive uma informação, tem um pastor que caminha comigo de Caraguatatuba, aqui a cidade do Litoral Norte, e ele me falou que está acontecendo uma revolução lá na cidade. Eles têm compartilhado os vídeos e ministrações que eu tenho feito do Novo Pacto, e isso está se propagando entre eles de uma forma muito grande. E por que eles têm divulgado o vídeo? Porque ele falou assim, a gente percebe que nós ainda não temos maturidade para falar do novo pacto. Isso já é uma verdade para nós. Os fundamentos estão sendo construídos. Então, como a gente quer falar e a gente não quer cometer o erro na hora de colocar, a gente prefere compartilhar os teus vídeos, daí a gente não erra. E eu peguei e falei assim, olha, eu fico feliz com o zelo que vocês estão tendo. Vocês devem e podem compartilhar à medida daquilo que já se tornou claro para vocês, não há problema, né? A gente pode ir transmitindo à medida daquilo que nós temos.
Mas eu achei interessante, queria compartilhar com vocês isso, o zelo desse pessoal lá em Caraguá. Em todas as vezes que eles vão falar de determinado assunto, eles compartilham com amigos, com irmãos, com pastores e ministros de outras igrejas, vídeos da ministração para que eles não corram o risco de falar alguma coisa que ainda não está muito claro e fundamentado dentro deles. Então, e esse assunto que eu estou tratando com vocês hoje, irmãos, isso é algo que não é claro para 90% dos cristãos hoje em dia. Pasmem, mas a realidade de lei e graça, de obras, meritocracia e graça, para que isso não se transforme num movimento pendular, que a pessoa sai de um extremo ao outro. Isso requer só uma revelação do Espírito, porque se você trata isso de forma natural, você acaba se tornando extremista e a chance de erro é muito grande. Então, eu quero pedir que vocês tenham bastante atenção. Se alguma coisa vocês não entenderem, podem perguntar, sabe? Eu creio que nós estamos construindo um ambiente muito seguro e de muita confiança. E essa confiança ela tem que ser recíproca. Não só eu tenho total confiança em vocês, como quero que vocês tenham confiança em mim, no sentido assim, não me julguem precipitadamente se ouvirem algo que vocês não entenderam ou que não caiu muito bem. Me deem a chance do erro. Se você ouviu algo que não desceu muito bem dentro do que você já entendia antes, vamos trazer à luz, vamos expor que é a maneira mais correta da gente tratar. Porque se algum assunto começa a se tornar indigesto e você não expõe, isso pode te travar de receber, às vezes, um monte de outras coisas. Né? Eu tô trabalhando também num discipulado com um grupo de americanos, eu acho que eu já falei para vocês, é toda quinta-feira de manhã, já fazem quase 2 anos. Inclusive, eles vão participar virtualmente da conferência do Aljava esse ano. Né? E esse assunto, quando eu trabalhei com eles, foi um assunto muito difícil deles entenderem. Por quê? Porque as igrejas evangélicas americanas são muito tradicionais e muito presas ainda à lei. Eles se movem muito por meritocracia. Né? Então, quando a gente começa a entender algumas coisas, parece que vai desmontando algumas muletas que sempre nós utilizamos como apoio, e às vezes não é simples, mas é o que eu falava para eles, a gente construiu um ambiente tão seguro que eles têm coragem de expor e falar, Cristiano, eu não entendi isso, por favor, explica de novo. E até mesmo eu falo para eles, podem me falar se vocês acharem que eu estou errado, porque eu não tenho problema com isso. Então, a gente precisa ter esse ambiente leve, né, de liberdade. Né? Eu tive uma reunião no Aljava na mesa 2 semanas atrás. Foi uma reunião que eu falei assim, foi bem sentar à mesa pais e filhos, sabe? A gente tem um nível de maturidade para corrigir, para eles ouvirem, mas não tem mimimi. Ninguém sai chateadinho, porque a gente construiu algo juntos. E é essa a expectativa que eu tenho com vocês, que nós estamos construindo algo juntos. Já existe um vínculo de amor que é o que nos une, né? E a palavra, ela faz parte desse processo de construção. Então, eu vou tentar ser o mais claro e pedagógico possível, mas se ficar dúvidas, por favor, vocês me perguntem. Combinado? Sim. Então, vamos lá. Então, dentro do entendimento que a lei é eterna, que Deus estabelece a lei de forma ordenada a Moisés, né? E Deus tem um propósito na lei. Agora, pensem que interessante se não parece para vocês que Deus é um Deus irônico. Vocês concordam que depois de Adão, toda a raça humana se tornou, a humanidade se tornou adâmica e caída? Sim ou não? Sim. O homem, eu estou falando, vamos pensar em toda a construção histórica desde o Antigo Testamento. O homem por si só já nascia com uma natureza contaminada pelo pecado, a herança adâmica. Esse homem por si só nunca teria condições de cumprir a lei. Então, como Deus estabelece e entrega a lei ao homem que não tem condições, e ele sabe, o próprio Deus sabe, que esse homem não tem condições de cumprir a lei que ele está dando, por que Deus faz isso? É uma ironia? Vocês já pararam para pensar? Deus sabia que ninguém estava apto a cumprir. Né? Mas se Deus deu a lei exatamente para o homem desobedecer, qual é o propósito da lei?
o texto de Romanos, ele não diz a respeito que no novo pacto a lei se encerrou ou se acabou. Olha, chegou ao fim o tempo da lei. Não. O livro de Romanos está falando assim, porque o fim, no sentido de a finalidade, o propósito da lei é Cristo. É totalmente diferente. O apóstolo Paulo, que foi fariseu e filho de fariseu e passou toda a sua vida vivendo debaixo da lei, matou em nome da lei, era o cara mais conhecedor do estrago que a lei poderia produzir dentro de um homem bem intencionado, íntegro, correto, mas honestamente equivocado. E esse honestamente equivocado não preservou, não poupou Paulo de tirar a vida de seus irmãos achando que estava certo. Por quê? Porque ele não compreendia a finalidade da lei. Ele tentava cumpri-la com exatidão. Mas aqui, depois que os seus olhos são abertos, ele explica, ele expressa com muita clareza que a finalidade, o propósito da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. E depois, no mesmo texto, no versículo 5, ele menciona Moisés. Moisés ensina desta maneira sobre a justiça da lei. O homem que pratica a justiça da lei viverá por meio dela. Olha que coisa mais maluca. Ele menciona Moisés, que é aquele que através do qual veio a lei, e aquele que veio a lei e que diz que aquele que viver pela justiça da lei, que aquele viver da lei deve viver da justiça da lei, esse mesmo é aquele que tropeça na lei, porque Moisés ele não conseguiu cumprir, né? Então, parece que há uma incoerência, porque o fim da lei é Cristo. Quem traz a lei que é Moisés não consegue cumprir. Então, qual é o propósito, né, de Deus com relação à lei? E aqui eu quero só fazer uma distinção de que lei nós estamos falando. Haviam 3 leis dadas por Deus aos homens. A lei civil, que diz respeito ao Estado, à nação de Israel, que era uma lei específica para essa nação. Havia uma lei cerimonial, que dizia respeito à liturgia do culto no Antigo Pacto. E havia uma lei moral. Nós estamos tratando aqui, quando a gente fala da lei moral, porque o que é lei civil está restrito a Israel, e o que diz respeito à lei cerimonial está ligado ao judaísmo, não tem nada a ver conosco. Então, todas as vezes que nós falamos de lei no novo pacto, nós estamos falando da lei moral, porque a lei civil e cerimonial, elas dizem respeito a uma nação e um povo. Isso precisa ficar muito claro, porque você vai ver, inclusive nas escrituras, que existem palavras que são referidas especificamente ao povo judeu. Quando você começa a ter clareza nesse assunto, você se livra de aberrações como, por exemplo, a que o Felipe Neto, esse rapaz que faz um desserviço à adolescência e juventude na nossa nação, publicou hoje que a Bíblia, ele falou assim, a Bíblia proibia comer carne de porco, a Bíblia proibia sexo antes do casamento, a Bíblia proibia o homossexualismo. O que acontece que, de repente, hoje as pessoas comem carne de porco, podem ter relação antes do casamento, mas só o homossexualismo continua sendo proibido por Deus? Então, esse tipo de questionamento de pessoas do mundo ou de uso mesclado das escrituras por interesse dúbio e de ferir as escrituras, isso está dentro da igreja também. A mescla de antigo com novo pacto é completamente nociva, e o nosso desconhecimento disso nos faz, às vezes, até bem intencionados. Usarmos ilustrações e fazermos menções que estão fora de posição, porque tem coisas que se diziam a um povo e a uma nação. E existem coisas que são eternas, porque tinham um propósito. E o que é eterno e qual é o propósito? O propósito, Paulo está descrevendo aqui, o fim da lei, a finalidade da lei é Cristo. Então, e a Bíblia fala depois em vários outros textos que a lei serviu como um aio para apontar a Cristo. Então, a lei tinha um papel, que é levar o homem a reconhecer a sua incapacidade de cumpri-la através da sua força.
através do seu esforço, através da sua bondade, através da sua justiça própria. O homem, quando se depara com a lei, e eu quero falar para vocês uma coisa, muitas das religiões, muitas das igrejas evangélicas, elas caminham completamente presas a uma estrutura religiosa da lei, exatamente dessa maneira. Elas empoderam o que Deus quer que morra, porque a Bíblia deixa muito claro que o homem é incompetente em si mesmo para cumprir a lei. Nós não conseguimos, a nossa bondade é insuficiente, a nossa justiça é trapo de imundície, a nossa força só existe quando nós somos fracos e o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Nós precisamos chegar a uma conclusão que nós necessitamos de um remidor, nós necessitamos de um salvador. A lei, ela tem a característica, ela tem a função, ela tem a finalidade de apontar que nós somos insuficientes para que as nossas práticas tornem-se agradáveis a Deus. E o que a religião ela produz hoje? Um empoderamento do homem. Não, você pode, você consegue, faça uma campanha de tantos dias, jejua, hora que você vai conseguir. É quase que colocando Deus na parede e falando assim, olha, se você fizer isso, e você começa 7 passos para a vitória, né? 3 meses que vão valer por 3 anos, e um monte de campanhas que você vai construindo no homem o poder de produzir algo através daquilo que ele se dedica. Se você jejuar tantos dias, Deus vai te dar a vitória. Quando nós começamos a misturar a nossa obra, o nosso esforço pessoal para produzir um resultado, nós estamos anulando as Escrituras, porque ela é muito clara. A lei tem um único objetivo: levar o homem a reconhecer que ele é insuficiente em si mesmo. Nós somos incapazes por nós mesmos. E aqui a gente tem mais uma realidade que é importante compreender e que muitas pessoas têm dificuldade de compreender. Jesus não veio abolir a lei. Então, aqui esse texto não fala do fim como se encerrou, não. Ele não veio abolir, ele veio cumprir a lei. 100% homem, em toda a sua humanidade, ele vem e cumpre toda a lei. Quando ele cumpre toda a lei, ele cumpre aquilo que sobe diante de Deus como uma oferta agradável. Ele se torna um sacrifício vivo, sem mácula, sem defeito, porque ele cumpre todo o rigor da lei. Quando ele cumpre todo o rigor da lei, e através do derramado Espírito Santo, nós recebemos da sua vida, nós passamos, então, a não pelas nossas forças, mas pelo poder dele em nós, a também nos tornarmos cumpridores da lei. Então, não é que a lei deixou de existir, é que ela não tem força sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. A lei, ela não tem mais domínio sobre quem está em Cristo Jesus. Porque quando nós estamos em Cristo, nós já estamos na graça, que é um outro ambiente jurídico. A graça não se trata mais de pecado e morte, mas de espírito e vida. São 2 ambientes jurídicos distintos. E quem produziu isso não foram as nossas obras, não foi a nossa bondade, não foi o quanto nós lutamos para nos tornarmos uma pessoa melhor. Isso tudo é insuficiente. A religião, em si mesma, ela é incapaz de produzir isso. É muito frustrante quando você acha que a tua prática religiosa vai te tornar uma pessoa melhor. Vocês já viram? Hoje eu estava indo para a academia de manhã, estava um cara com um pitbull e uma focinheira, né? Você já viu cachorro com focinheira? Aquilo ali mudou o temperamento, a natureza do pitbull? Não, aquilo ali tá segurando o comportamento dele. Mas ele olha para mim com um olhar que, assim, se arrancasse essa focinheira, eu destruía, eu devorava esse rapaz. Ele parece, o pitbull, para mim, ele olha com uma cara de endemoniado. Ele passava perto de mim, assim, eu falei assim, meu Deus, ele está amarrado, em nome de Jesus. Porque aquela focinheira não transforma ele, ela só tenta controlar externamente aquela natureza. A religião, ela é uma focinheira. Ela tenta domesticar uma natureza que não tem solução. Por isso, a única solução para que nós possamos viver
a realidade do que Deus tem para o homem é a cruz. Porque daí nós somos libertos dessa velha natureza e passamos a habitar em Cristo e ele a habitar em nós. Então, através da natureza dele em nós, nós passamos a experimentar o que é o evangelho da graça. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo hoje na carne, eu vivo pela fé. Então, isso já é uma dimensão acima da lei. A lei já não tem mais domínio sobre mim. Quando eu falava com os americanos sobre isso, eu contei para vocês uma experiência que eu tive na Venezuela. Eu já cheguei a conversar isso com vocês, de que eu estava no quarto do hotel com o presidente Maduro, sim ou não? Não. Não? Não. Bom, vocês estão na dúvida, qualquer coisa eu vou contar de novo, então. Eu já tive na Venezuela 3 vezes, né? Tenho amigos lá, pastores lá, e as 3 vezes que eu fui para lá, eu fui para ministrar. E a primeira vez que eu fui à Venezuela, eu estava no quarto do meu hotel, era mais ou menos 6 horas da tarde, o culto começava às 7 horas da noite, e era uma conferência, ia ser a minha primeira ministração. Eu estava no quarto do hotel, quando de repente eu vi a porta do quarto se abrir, e entrou o presidente Maduro com 2 policiais do lado dele, invadiram o meu quarto. E eu fiquei pasmo, estático, na cama, branco, e ele pôs o dedo na minha cara e falou assim: você não é bem-vindo aqui. Eu não sabia o que fazer, fiquei meio aterrorizado assim na cama. Ele falou isso, saiu, fechou a porta. Eu liguei para os meus irmãos que tinham vindo, o pessoal do Louvor, que estava comigo, que veio do Brasil. Eles estavam no quarto do lado, falei: meu, corre aqui. Quando eles chegaram, eu me deparei que aquilo tinha sido uma experiência no espírito, que não tinha sido real. Mas foi tão forte, foi tão real que, de fato, eu imaginei que o próprio presidente tinha entrado no meu quarto. Mas, na verdade, ali foi um espírito, né, um principado territorial me mostrando o quanto eu não era bem-vindo naquele lugar, né? E confesso que eu fiquei até feliz, porque só faltava um demônio falar assim: olha, você é bem-vindo aqui, estava alguma coisa errada com a minha vida. Mas foi meio assustador. E sabendo a realidade espiritual da Venezuela, sabendo o que é a opressão daquele ditador sobre o povo, sobre os meus irmãos que estão lá, eu sei o quanto eles estão sofrendo debaixo do jugo desse homem. Eu dei um exemplo para os americanos que ficou fácil, né? Eu falei assim: imagina que você está vivendo na Venezuela debaixo dessa opressão, debaixo desse jugo. De repente, desce um helicóptero em cima da sua casa, te pega e te coloca no dia seguinte, você está no Brasil, ou está nos Estados Unidos, está em algum lugar. Você foi transportado de um ambiente jurídico de opressão, de temor e de medo para um ambiente de liberdade. É exatamente o que Cristo faz conosco. E a Bíblia fala que ele nos transportou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. A experiência nossa com Cristo nos arranca, preste atenção nisso, nos arranca de um ambiente espiritual e nos planta em outra realidade espiritual. Na Venezuela, existem as leis específicas e a opressão de um homem sobre um povo. Nos Estados Unidos, não. Maduro não tem nenhuma força nos Estados Unidos, porque é outra realidade, é outro ambiente jurídico, não tem nenhuma interferência dele. Cristo fez isso conosco, ele nos arrancou de um jugo, de uma escravidão, de um ambiente jurídico, de trevas, de pecado e de morte, e nos plantou no seu reino de justiça e paz. Nós não temos mais a influência, ou melhor dizendo, não vou falar influência, o domínio e o governo do ambiente jurídico da lei não está sobre nós. Isso não é glorioso, não é incrível você imaginar que isso acontece com você no espírito? Mas, contudo, todavia, isso nos leva também a uma responsabilidade gigantesca. Acaba-se completamente as desculpas para que nós continuemos na prática do pecado. Se eu estou livre da lei do pecado e da morte, e eu passo a viver a lei do espírito de vida, eu já não estou mais sujeito ao pecado. Sabe,
é muito normal aconselhando homens, e eu tenho passado os últimos anos da minha vida cuidando de casais, cuidando de pastores, ministério com homens, é muito natural você ouvir assim, né, apóstolo? Eu aprendi, a gente tem que... Pornografia é uma coisa que nem o cara viciado em álcool, a gente tem que estar lutando constantemente com isso e vigiando a vida toda. Eu falei, irmão, quem te ensinou isso? Né? Quem te ensinou que você vai ficar lutando contra a pornografia a vida toda? Que evangelho mais frágil, né? Que sacrifício da cruz mais superficial, que você não consegue ser livre da pornografia e tem que ficar lutando com isso a vida toda. Sabe, é esse tipo de mensagem que vai permeando a igreja de uma forma sutil, parece que não é uma aberração, o cara não falou uma heresia, mas isso vai produzindo um fundamento, uma crença muito nociva. Eu tô, não são poucos, são inúmeros os homens que estão convictos desse pensamento. O cara falha, o cara erra. Isso também não vamos tirar a mulher dessa realidade, né? São sempre as mesmas justificativas. Ah, conforme a Bíblia diz, né, pastor? A carne é fraca, né? Irmão, você sabe que texto diz a respeito da carne fraca? Você consegue entender o contexto em que a explicação de Paulo a respeito da carne, ele fala sobre a carne fraca? E é isso que nós vamos ter a sequência agora, porque se a gente ler agora Romanos capítulo 7, e nós vamos ler, Romanos capítulo 7 e começa como a oração do crente carnal. Parece que Paulo, se você não entende o contexto, parece que Paulo está avalizando essa vida de oscilação. Um dia eu estou na igreja, outro dia eu estou no mundo, um dia eu estou voando no espírito, outro dia eu estou pecando e estou vivendo de forma carnal, porque a gente não consegue se atentar que ele está fazendo uma construção para explicar o que é o homem por si só tentar vencer e a diferença de quando você se chega a Cristo. E é isso que ele está construindo aqui. Então, vamos lá. Romanos 7, 18 ao 25. Diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Então, ele está falando aqui de prática. Preste atenção, ele está falando de prática. Ora, se eu faço o que eu não quero, ele não está falando de uma atitude isolada, ele está falando de prática. Se eu faço o que eu não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Irmãos, nós acabamos de falar aqui, aonde o pecado habita na lei. O pecado habita num ambiente jurídico que antecede a graça. Ok? E antecede a graça não em tempo cronos, antecede a graça na nossa vida. Porque essa lei ela continua funcionando hoje para todos aqueles que não estão na graça. Então, se você está em Cristo, você está livre do domínio da lei. Se você não está em Cristo, você está debaixo do jugo da lei. A lei continua. A diferença para nós que estamos em Cristo é que nós cumprimos a lei em Cristo, não nas nossas forças. Quem não está em Cristo segue com suas práticas religiosas tentando colocar uma focinheira para se tornar uma pessoa melhor, né? Então aqui, daí ele fala aquilo que eu ministrei para vocês no domingo, quando eu tive a última vez, sobre homem interior e homem exterior. Né? Ele fala assim, no versículo 22, porque segundo o homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, ou seja, no homem exterior, outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado. Irmãos, Paulo está falando de um período em que ele era... A gente precisa entender o contexto. Ele não está falando da realidade dele hoje, ele está descrevendo o momento que ele era cativo ainda do pecado. 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Meu, se ele acabasse esse texto aí, a gente estava lascado. A gente teria que pregar, olha, de fato, continua lutando com o pecado a vida inteira, a coisa não é fácil, a gente vai ficar momentos
no espírito, momentos na carne, mas o texto não acaba aí, o texto termina assim: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E daí ele continua falando: de modo que eu mesmo com entendimento sirvo a lei, mas a carne, a lei do pecado. Ele está dizendo que a carne, ela está na lei do pecado, mas se eu estou em Cristo, graças a Cristo, eu estou livre dessa lei. Daí, olha que, agora vamos para Romanos 8, que daí ele continua toda essa construção, e eu estou só trazendo os textos de maneira ordenada para ficar mais pedagógico. Romanos 8, do 1 ao 3. Qual a conclusão disso? Ele fala: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito e vida em Cristo te livrou. Vocês se lembram do que acabei de falar? A lei do Espírito de vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto que ela se achava fraca pela carne, ou seja, a lei é boa em si mesma, mas era impossível para a lei cumprir alguma coisa porque nós na carne não conseguimos cumprir, na nossa força. Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne do pecado, por causa do pecado na carne condenou o pecado. Jesus vence o pecado. E quando ele vence o pecado e passa a habitar em nós, ele nos dá a condição de vitória sobre o pecado. Ou seja, nós não estamos mais debaixo da lei. Não existe mais condenação para as nossas vidas. Nós estamos livres da condenação. Nós não temos mais justificativas para viver na prática do pecado. Quando eu disse isso, quando eu falei para vocês de criar um ambiente de liberdade, por quê? Porque quando eu disse isso, eu não sei como para cada um de vocês está recebendo, como foi a fundamentação teológica de cada um de vocês, se o que eu estou falando para vocês está claro ou se existem conflitos com o que vocês aprenderam. Mas falando aos americanos, que é outra cultura, outro povo e outra realidade, um deles me falou assim, e eu acredito que ele foi uma expressão de todos os demais que estão ali: Cristiano, eu não consigo entender e concordar com o que você está falando. Eu falei: pois não, irmão, por que você acha? Ele falou assim: vamos abrir as nossas Bíblias em 1 João, capítulo 1, versículo 8. Eu falei: vamos lá. 1 João, capítulo 1, versículo 8 diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. E ele leu esse texto e falou assim: você está vendo? Você não pode falar que nós não temos pecado. Eu falei assim: irmãos, qual que é a regra básica, depois de 2 anos que nós temos estudado juntos, que eu falo para vocês? Você pegou um texto que é muito usado, porque assim, a coisa mais comum no nosso meio é o pecador usar a Bíblia para justificar o seu pecado. Então, a religião nos ensina alguns textos que ficam gravados na nossa memória para justificar os nossos erros. E parece que esses textos se transformam até em adesivo de carro, né? O cara põe lá: se dissermos que não temos pecado, enganando. Por quê? Ele tem que ter um elemento para se apoiar, para justificar. Tá vendo? Ninguém é de ferro, a gente peca. Eu falei assim: esse texto, ele está dentro de um contexto. Você está lendo 1 João capítulo 1, versículo 8. Ele falou assim: isso. Eu falei: então vamos seguir. Vamos ler 1 João capítulo 2, que é a sequência do texto. Eu falei assim: ó, eu não vou nem dar opinião, só vamos ler o contexto desse versículo que você extraiu do contexto. Então vamos lá, 1 João capítulo 2, versículos 1 ao 3. Meus filhinhos, o apóstolo Paulo, se reportando aos seus discípulos como filhos espirituais, meus filhinhos, ele fala assim: estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Então, nesse texto que ele estava extraindo isolado, a gente precisa entender que João não está falando de você viver na prática do pecado. Ele está falando de se caso acidentalmente o pecado aconteça na sua vida, mesmo assim ele não tem poder de dominar sobre você. Então, quando ele fala assim,
Quando eu falo nós não estamos mais sujeitos ao pecado, eu não estou falando que nós não iremos pecar, eu estou falando que nós não iremos mais viver na prática do pecado. É inadmissível você ter um pecado de estimação que você carrega a vida inteira. Isso não existe. Como, por exemplo, pornografia. Ah, isso eu não consigo vencer. Não, não existe. O pecado ele pode se tornar algo que biblicamente é aceitável quando ele é um acidente de percurso. Ah, falei de uma forma indevida, acho que fui áspero, não tive longanimidade, feri algum dos meus irmãos. Vou lá, peço perdão, olha, pequei contra ti no jeito de falar. Beleza. Agora, olha, eu tenho uma dificuldade com a mentira. Faz anos que eu estou na igreja, mas sigo mentindo. Meu irmão, me desculpa, você precisa ter uma experiência com a cruz. A natureza de Cristo em nós é incompatível com uma vida de prática do pecado. Nós fomos libertos disso, nós não estamos mais sujeitos. E vocês sabem que, às vezes, isso é tão forte, tão poderoso. Eu vou compartilhar algo com vocês que tem acontecido com muita frequência. Eu tive agora, recentemente, um retiro para homens aqui em Taubaté, onde eu falei com eles sobre hombridade. Né? O que é hombridade bíblica? O que é ser homem biblicamente? E à medida que você vai trazendo luz em alguns assuntos, você simplesmente arranca, a palavra arranca a pessoa desse ambiente de domínio da lei. Eu vi ao longo dos últimos anos dezenas de homens que foram libertos da prática do pecado, não porque impus a mão sobre eles e oramos, não porque passaram um período de jejum e oração, mas porque simplesmente tiveram luz, que eles já não mais precisavam viver na prática do pecado, porque a religião alimentou sobre a vida deles por muito tempo, que era normal. Quando você começa, a Bíblia fala em Provérbios que assim como o homem pensa, assim ele é. Quando o seu sistema de crenças é distorcido, ele distorce o teu comportamento. Então, quando eu te falo, nós não precisamos mais viver debaixo da prática do pecado, só de você entender isso é libertador. Você fala assim, não, não vou mais caminhar nisso. Eu entendi, tenho luz sobre esse assunto. Amém? Amém, irmãos? Amém. Agora, quando nós desconhecemos a verdade, que a verdade é uma pessoa, a pessoa de Cristo, nós naturalmente vivemos uma mentira. Né? O pecado continua a governar meus pensamentos. Eu continuo debaixo do domínio da lei, tentando cumprir do meu jeito. E quando eu estou debaixo do domínio da lei, quando eu estou tentando cumprir, não consigo. Por exemplo, eu dei um exemplo para os irmãos também hoje. Vamos imaginar que eu saio da minha casa e vou até a igreja dirigindo o meu carro. E eu estou atrasado. E eu começo a passar em todo o sinal vermelho. Até que num determinado lugar tem um policial me vê passando pelo sinal vermelho e para o meu carro. Ele para o meu carro, eu estou atrasado para ir à igreja. E ele fala assim, olha, meu senhor, eu vou te multar e vou apreender o teu veículo porque você estava em excesso de velocidade passando no sinal vermelho. E daí eu, muito religioso, eu falo assim, eu te repreendo em nome de Jesus, porque eu estou indo para a igreja, eu vou pregar o evangelho e você está atrapalhando a obra de Deus. O que o policial vai falar para mim? Ele vai falar, rapaz, você está louco? Você está debaixo do juízo da lei. E eu vou prender o teu carro e se você continuar falando essas abobrinhas aí, eu ainda vou te prender por desacato. Né? Por quê? Porque o fato de eu estar debaixo da lei sem cumprir, isso arranca de mim toda a autoridade. Eu estou debaixo do juízo da lei. Agora, se eu saio da minha casa respeitando a velocidade, ainda que eu esteja atrasado, passo somente no sinal verde, vou na velocidade correta, chegando perto da igreja, o policial está no mesmo lugar fazendo uma blitz, e eu passo pelo sinal verde na velocidade adequada, ele não vai me parar. Ele não vai me parar porque eu estou cumprindo a lei. A lei está ali, mas ela não tem poder para me deter, porque eu estou cumprindo a lei. Essa é a realidade do momento que nós vivemos atualmente no Novo Pacto. Não é que a lei foi abolida, ela foi cumprida em Cristo. Como nós estamos nele, nós estamos cumprindo a lei. Ou seja, todo o aspecto moral da lei
ele se torna ainda mais forte a partir de agora no espírito. Jesus, ele sobe o patamar da lei, porque ele fala assim, meus filhos, deixa eu te falar uma coisa. Vocês ouviram que se um homem se deitar com essa mulher, ele pecou por causa do adultério. Mas eu, porém, vos digo, se você olhar para uma outra mulher, uma outra intenção, você já adulterou com ela. O que ele está falando? Eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. Eu vim cumpri-la e, a partir desse momento, essa lei moral, que tinha uma finalidade de conduzir vocês a uma consciência da necessidade de um Salvador e de um Remidor, agora vocês estão diante do Salvador e do Remidor. Aquilo que a lei apontava em sombras, o padrão é ainda mais alto, porque hoje a minha vida vive em vocês. E é incompatível para quem tem a vida de Cristo, inclusive pensar de uma forma que vá contra a mente de Cristo. A vida dele absorveu completamente a nossa. Daí você pode falar assim, mas Cristiano, isso está tão distante da minha realidade hoje. Pode estar, meu irmão, mas é um processo. Nós estamos numa jornada e o alvo da nossa vida é que Cristo vá crescendo em nós, até que ele alcance a estatura do varão perfeito. O que é isso? O grande alvo da fé cristã não é o quanto de conhecimento você adquire ao longo da vida, é o quanto de Cristo começa a crescer dentro de você, ao ponto dele tomar a sua vida por completo. Eu queria agora com vocês abrir em Mateus capítulo 7, versículos do 2 ao 6. A característica mais comum das pessoas que vivem na prática do pecado, com uma mente corrompida, dentro das igrejas, é que elas se tornam legalistas. Irmãos, prestem atenção, vocês são a equipe de liderança do caminho da vida. Nós sabemos que o Senhor vai começar a enviar pessoas a esse lugar. Todas as vezes que vocês identificarem uma pessoa legalista no meio de vocês, saiba que tem algum pecado escondido. Todo legalista, ele se torna legalista como uma forma de esconder os seus erros, apontando o erro do próximo. São pessoas extremamente críticas, cheias de justificativas, porque elas se escondem acusando os outros. Olha o que diz Mateus capítulo 7, versículos do 2 ao 6. Porque com o juízo que julgardes, sereis julgados. Com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem meitei aos porcos as vossas pérolas. Para que não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, os despedacem. É interessante que nós temos um ambiente jurídico novo. E dentro desse ambiente jurídico hoje, opera a justiça de Deus. Irmãos, e se tem algo que é justo, é a justiça de Deus. E se tem algo que é maravilhoso, é a justiça de Deus. Sabe o que Deus faz nesse novo ambiente jurídico? Ele fala assim, eu sei que a medida da crise é diferente da medida da pastora Marina, que é diferente da medida do pastor Nelson, que é diferente da medida do Danilo, que é diferente do Sérgio. Eu sei que eles vivem de uma realidade heterogênea. Eu sei que cada um está numa estação da vida e cada um carrega uma medida de Cristo. Então, não tem uma lei única para todos eles. Qual é o critério que cada um de nós será julgado? A medida que nós utilizamos. Olha que coisa mais linda que Deus fez. Ele falou assim, olha, a medida que você mede os outros é a medida que eu vou medir você. E isso é uma realidade tão violenta que funciona em todos os aspectos. Eu tive há 3 semanas atrás uma experiência muito, muito profunda com o Senhor. Eu estava no carro conversando com a Leila. A gente, desde a pandemia, tem andado colado, sabe? Eu acho que foi
o sonho da vida da Leila se cumpriu. Eu fico com ela 24 horas por dia. A gente vai na academia junto, a gente sai de carro junto, vai fazer compra junto. E a gente conversa muito, a gente se dá muito bem. Então, ela estava conversando e falou assim, ai, amor, é tão incrível a maneira como Deus trata comigo, ele é tão carinhoso. E ela falou assim, todos os anos, em janeiro, nós fazemos a festa das primícias, que é cada um vem, a igreja traz uma primícia do ano, uma oferta, eu já falei para vocês de primícia, né? Uma oferta diferente, uma oferta especial. E ela falou, faz anos que a gente vai, eu sei que nós somos um, você traz a primícia por nossa casa, mas eu tenho sentido no meu coração o desejo de eu trazer uma primícia minha. Só que hoje o trabalho, ela faz um trabalho voluntário na igreja, ela não é remunerada, o dinheiro dela é nosso. E ela falou assim, e eu só pensei nisso, na vontade de poder entregar uma primícia. Ela falou assim, no mesmo dia que eu pensei isso pela manhã, 3 mulheres chegaram até mim e falaram assim, oi, apóstola, o Senhor me incomodou, eu estou com uma vontade de ofertar na sua vida e tal. Cada uma delas, por motivos diferentes, ela recebeu 3 ofertas. E ela veio falar para mim que ela estava muito feliz e se eu concordava dela guardar aquele recurso para ser a primícia dela lá em janeiro, né? Que ela ia juntando mais. Eu falei, lógico, amor. E na hora que ela falou isso, no carro, eu fiquei impressionado, porque a Leila ela tem uma coisa com Deus que é assim mesmo. Ela é muito... Deus trata ela com muita gentileza, com muito cuidado. Quando nós tivemos Covid o ano passado, foi aniversário dela dia 15 de julho. Eu estava saindo, estava nos últimos dias ainda de confinamento, porque eu tive o Covid no final de junho. Né? Eu fiquei muito mal, tal, e quando foi o aniversário dela, ela também não me falou, ela acordou com um pensamento, ela falou assim, ai, Senhor, a Leila é muito festeira, né? Eu sou muito tímido, introspectivo, ela já gosta de festa, gosta de celebrar. E ela falou que acordou e falou assim, ai, Senhor, hoje é meu aniversário, eu queria tanto encher a casa de flor, deixar isso aqui tudo bonito, mas numa realidade como essa de pandemia, o Kiko com Covid, né? Ela falou que ela pensou isso na hora que ela acordou tomando banho. Irmãos, quando deu 9 horas da manhã, ela começou a gritar, falou assim, amor, corre aqui, vem aqui. A gente abriu a porta da nossa casa, mas à frente da casa parecia uma floricultura. As irmãs da igreja, mais de 200 mulheres, cada uma veio com um vaso de flor e encheu a casa de flor. Foi assim, a Leila só pensa em algo e Deus parece que derrama, assim, sabe? E ele é todo cuidadoso com ela. E quando a gente estava falando sobre isso no carro, na hora me veio um pensamento assim, falei assim, caramba, mas comigo, né? Eu pensei assim, comigo Deus é tão firme comigo. As coisas, eu me lembro que uma vez tem um profeta amigo nosso, o profeta Amaro, ele chegou lá na igreja e estava com a diretoria do ministério, né? Deixa eu só ligar o ar aqui que está muito calor. Calma. E daí eu fui buscar ele em uma outra cidade, ele veio comigo no carro conversando, e ele era um profeta, ele faleceu até o ano passado na pandemia. E ele é um profeta assim muito pontual, Deus usava ele de uma forma muito tremenda. E eu fui buscar ele lá em São Paulo, ele veio no carro conversando, um monte de amenidades, chegou aqui, tinha uma mesa de café preparada com a pessoa da diretoria. E ele foi no sentido horário, ministrando individualmente, assim como vocês vão ser ministrados na conferência ao Java, um por um. Ficava 15 minutos profetizando para cada um, eram 7 pessoas, os membros da diretoria. Ele foi um por um. Quando chegou na 4ª pessoa, era eu. Ele fez a primeira, a segunda, a terceira, pulou eu, que era o 4º, foi para o 5º, que era a Leila. Daí foi e continuou. Quando ele chegou no último, ele falou assim, nossa, cansei, cheguei aqui, nem tomei meu cafezinho, vou no banheiro. Quando ele saiu para ir no banheiro, estava todo mundo empolgado com tudo que ele falou, e eu estava bravo, eu estava virado. Daí oraram para mim e falaram, por que você está bravo, apóstolo? Eu falei assim, pô, eu estou querendo ouvir uma palavra do Senhor. Então, o cara veio, orou por todo mundo, pulou eu, e acabou o negócio. Daí todo mundo falou assim, nossa, a gente pensou que ele pulou você porque você foi buscar ele lá em São Paulo, a gente achou que ele já tivesse orado com você. Você orou nada, ele contou de tudo. Falou de futebol, falou, mas não orou comigo. E parecia uma criança.
reclamando. Daí, de repente, ele voltou para a sala e eu estava lá. Bravo. Daí, quando ele voltou para a sala, eu saí. Falei, agora eu vou no banheiro. Daí, fui no banheiro e falei com Deus assim. Falei, pô, Deus, o senhor sabe, o senhor é meu pai, eu estou precisando ouvir, passando um momento tão difícil. Eu queria uma palavra profética, eu queria entender, discernir, ouvir a tua voz. Por que o senhor faz assim? E o cara não falou comigo. Daí, eu peguei, discuti com Deus ali no banheiro e voltei. Quando eu voltei para a sala, ele não estava comendo assim, ele falou assim, pensou que eu não ia falar com você, hein? E daí começou a profetizar para mim. Daí eu estava lembrando disso e falei para a Leila, por que Deus faz assim comigo? E daí, quando eu estava pensando isso no carro, conversando com a Leila, o Espírito Santo me falou assim, a maneira que eu te trato tem a ver com a maneira como você trata com as pessoas. A maneira como eu trato a Leila tem a ver com a maneira que a Leila trata as pessoas. Se você gostaria de mais delicadeza no seu trato, seja mais delicado você, porque o meu padrão é justo. A medida que você utiliza é a medida que eu utilizo com você. Irmãos, eu fui ficando pequenininho dentro do banco do carro, assim, ó, com vergonha do Senhor, mas aquilo me deu um despertar, assim, para ser zeloso, para ser cuidadoso, para ser mais sensível, né? Eu sou um engenheiro civil, fui formado em construção civil, sabe quando você é chucrão para falar, eu sou assim, não sou muito de rodeio, mas aquele dia o Senhor me levou a entender se eu sinto falta de uma sensibilidade que eu gostaria que Deus tivesse comigo no trato, eu preciso manifestar essa sensibilidade. Porque a medida que Deus tem conosco é a medida que nós exercemos para com os outros. Então, quando nós entendemos lei e graça, as coisas parecem que ficam tão claras, parece que ficam tão justas, não dizem respeito a nós, não diz respeito às nossas forças, não diz respeito às nossas práticas. E o que eu estou falando é uma apologia contra a oração? É uma apologia contra a leitura das Escrituras? Jamais. O que eu estou falando é que nós não podemos apoiar nas nossas práticas religiosas e achar que elas nos tornam melhores. É exatamente isso. E para finalizar, o que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte. Tudo certo aí? Tudo. O entendimento e a maturidade que nós vamos alcançando, à medida que nós vamos nos sujeitando ao novo pacto, à vida de Cristo, vai gerando em nós uma capacidade de autodiagnóstico. Anote essa palavra se você está tomando nota. Autodiagnóstico. Deus falou comigo essa semana e na hora eu anotei e falei assim, eu quero compartilhar com os meus irmãos lá de Ribeirão Preto a respeito desse assunto. Eu anotei no dia no celular, porque tudo que diz respeito ao que nós falamos até agora, a lei, o entendimento da graça, o papel da lei, a finalidade da lei, ela nos leva a uma compreensão do que é o autodiagnóstico. Eu tenho feito um acompanhamento médico já faz alguns anos, e toda vez que eu vou no médico, ele fala para mim, Cristiano, me descreve teu sono, me descreve tua alimentação, me descreve onde você sente dor, blá, blá, blá. Basicamente, você passa para ele todos os sintomas, todas as realidades, porque você tem condições de expressar. E, em cima disso, você chega num diagnóstico. Agora, vocês todos, creio que já tiveram a oportunidade de ter filhos pequenos. Você já teve uma criança com 1 ano e meio com febre alta? É terrível. É terrível porque ela não consegue falar, ela não consegue se expressar, você não sabe onde está doendo, o que ela está sentindo. E daí você tem que levar essa criança a um médico, e um médico tem uma especialidade da medicina que é treinada para isso, que é a pediatria. O que o pediatra precisa fazer? O pediatra precisa ter a capacidade de identificar os sintomas de alguém que não sabe se expressar pela sua imaturidade, pela sua pouca idade, essa criança não consegue falar o que ela está sentindo. Então, vem essa pessoa preparada para poder identificar o que ela tem e que ela não consegue.
Isso é típico de criança. Se você chega num médico com a minha idade, 48 anos, e fala assim, doutor, vê aí, eu não sei o que, eu não vou te falar, e começa a chorar. Ele vai falar, meu, esse cara é louco. Eu preciso conversar com você para a gente chegar no diagnóstico. E hoje, espiritualmente falando, nós vemos uma geração de cristãos, de crentes, que não tem capacidade de autodiagnóstico. As pessoas estão morrendo dentro da igreja e estão esperando que alguém chegue até elas e fale assim, o que você tem? O que você tem, querido? O que você está sentindo? Por que você está assim? Olha, eu acho que... Pode... Irmãos, nós somos maduros em Cristo e essa maturidade nos dá a capacidade de gerar um autodiagnóstico. A primeira expressão da vida de Cristo em alguém é a capacidade de autodiagnóstico. Quando você olha o livro do profeta Isaías, Isaías se depara com uma experiência com o Senhor. A palavra de Deus, meus olhos viram o Senhor. Ele viu. Quando ele vê, ele começa a orar em línguas, da cambalhota, salta da pirueta, fica feliz da vida. Não. A experiência dele, a primeira experiência de ver o Senhor é: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A experiência dele com Deus gera sobre ele uma capacidade de autodiagnóstico. Ele começa a ver a sua miséria. E essa realidade no antigo pacto do profeta Isaías se repete com o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo tem um encontro com Cristo, ele fala assim, agora eu vejo em partes como num espelho, mas então veremos face a face. O que ele está querendo dizer quando ele escreve isso aos Coríntios? Que à medida que ele foi conhecendo a Cristo, é como se espelhos fossem sendo colocados diante dele para que ele pudesse enxergar a sua miséria. E a cada dia nós vamos crescendo nessa capacidade de nos ver no espelho, de autodiagnóstico, até um dia que nós vamos nos olhar e ver somente a Cristo. A nossa vida será completamente absorvida pela vida de Cristo. E daí nós o podemos dizer, fomos completamente sepultados com ele. Nós não somos mais, quando olham para nós, já não nos encontram mais, mas encontram a vida do Senhor. Por quê? Porque aquele que está em Cristo, ele recebe como primeira característica a capacidade de autodiagnóstico. Os dias que nós estamos vivendo, essa palavra autodiagnóstico nada mais é, biblicamente falando, do que discernimento. Nós precisamos caminhar nesses dias com discernimento. Quais são as áreas da nossa vida que estão nos paralisando? Quais são as áreas da nossa vida que ainda precisam de luz? Quais são as áreas da nossa vida que a gente ainda segue confuso? Você não precisa de um profeta vir falar para você. Você não precisa de um pastor vir. Você tem uma capacidade de autodiagnóstico dada pelo Espírito. Identifica o que está te paralisando. Identifica o que está te atrapalhando na vida do corpo, porque nós vamos precisar avançar. O Senhor tem algo muito especial a produzir através das nossas vidas. Eu tenho muita expectativa pelos dias que estão pela frente, com tudo que o Senhor está fazendo em Caminho da Vida, com a região de Ribeirão Preto. Os próximos dias, meses e anos são dias que vão ser importantíssimos para a igreja no Brasil e no mundo. E nós, aqueles que estão em Cristo, com o pensamento correto, com a motivação, ou seja, aquilo que motiva a nossa ação, com a motivação correta, esses vão ser respostas para uma sociedade que está completamente perdida. Então, eu creio que muitas das respostas de Deus para a região onde vocês estão vão nascer de vocês e daquilo que Deus está produzindo nesse lugar. Amém? Amém. Essa era a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite e tenho aqui disposição para ficar mais um tempo, caso vocês queiram fazer perguntas, queiram conversar ou queiram entrar em algum outro assunto, eu estou à disposição. Posso fazer uma pergunta? Pode. Eu glorifico a Deus por essa informação que o senhor trouxe agora no final. Porque eu tenho vivido dias especiais. E quando eu falo dias especiais, comigo mesmo. Até mesmo hoje eu compartilhei com a pastora Cris. Porque eu tenho um perfil, eu tenho uma construção. E
E esses dias, Deus tem me levado, sempre assim, às vezes a pastora Marina fala muita questão da gente, ó, você tem que desconstruir, assim, no geral, para a igreja. E muitas vezes eu fiquei pensando nessa questão de desconstrução, e a gente fica muito pensando na desconstrução do agora, desse momento que a gente está vivendo. E esses dias Deus tem me levado a um lugar no tempo que estava muito perdido dentro de mim. E um lugar no tempo que fala muito do que eu sou hoje, nas questões positivas e negativas, que são esses autodiagnósticos. Então, eu tenho me encontrado na infância, Deus tem me mostrado coisas na infância, que esses dias eu comecei orando, quebrando na minha vida. De coisas que eu ouvi na infância e que na vida adulta, quando eu ouço, são gatilhos que me travam. Exatamente, elas ainda interferem, né? Me ferem. E ao invés de eu avançar, eu empaco que nem uma mula. Porque, um exemplo, existem pessoas que, dependendo do que você fala para elas, elas querem te provar ao contrário que elas não é aquilo. Então, elas vão para cima. Agora, existem outras pessoas que, de repente, quando você fala aquilo lá, ao invés daquilo produzir um efeito positivo, ele produz um efeito negativo. E esses dias Deus tem me levado em tantos lugares, da mesma forma que são coisas que me impulsionam, de que foi coisas que eu ouvi e que me leva para cima. Então, quando o senhor falou assim, essa questão do autodiagnóstico, que é o diagnóstico que uma pessoa faz de si mesma. Então, eu já faz alguns dias, até mesmo que a pastora Marina, ela conversando comigo, ela falou assim, Nelson, você tem que se enxergar. Meu irmão, você precisa se enxergar. Mas é tão interessante porque não adianta você querer se enxergar de 15 dias para trás, de um ano para trás, do fato que aconteceu. Então, Deus tem me levado a situações, apóstolo, que estava tão perdido dentro de mim que eu nem imaginava. Então, assim, desculpa se a expressão estiver errada, mas Deus tem feito uma regressão comigo. Eu tenho lembrado de fatos de 3 anos, de 4, de 5, de situações. Então, a gente começa a observar como a nossa construção, ela não está apenas no dia que aceitamos Jesus como Senhor Salvador, mas é uma construção que ela vem sendo feita, estabelecida desde o ventre. Ainda eu comentei com a pastora Cris, eu falei assim, nossa, algo que a gente precisa, como o nosso inconsciente guarda informações, e são informações que em alguns momentos na vida, dependendo do que você ouve, funciona como um gatilho negativo ou positivo. E é uma situação assim, onde que vem muito aquele lado que o senhor fala, da gente não se perder em quem nós somos em Cristo Jesus. Então, e Deus tem me levado esses dias nessa lembrança, nessa construção, desde a minha infância. E eu tenho orado, quebrado muitas coisas no nome de Jesus. Então, assim, foi algo que foi muito pertinente, porque nós acabamos conversando hoje. Então, digamos assim, eu fico muito feliz, porque isso que o senhor falou testifica no meu coração o que Deus tem feito comigo. Porque muitas vezes, quando a gente está passando por momentos de desafios, a gente fica assim, Deus, onde o senhor está?
Onde que eu tô? E Deus, ele está te levando em experiências que você nunca imaginou. O Nelson, é tremendo poder te ouvir. Primeiro, porque eu acho que de todas as vezes que eu tive ministrando aí, tanto presencialmente quanto online, é a primeira vez que você fala desse jeito, né? Você sempre teve quietão. Eu estou num E momento de reflexão da minha vida. não, mas eu sei disso, mas o te ouvir para mim me deixa feliz, até porque o que você colocou está muito alinhado com uma realidade que acontece à medida que nós vamos sendo expostos à palavra. O que você está passando não é algo é, pontual. Isso é algo. Existem algumas coisas que a gente vai percebendo à medida que a gente vai expondo pessoas à luz do novo pacto, que são recorrentes. Uma delas é essa, que inclusive eu não vou me recordar, se vocês quiserem, eu posso até mandar para vocês depois no grupo, se foi a semana retrasada ou a anterior, que a pastora Zelinda, aqui do Ministério Sonho de Deus, pregou num culto de domingo, e ela falou dos porões que nós fechamos da história da nossa vida e que eles ficam ali fechados e que nós estamos num período onde nós precisamos ter discernimento e abrir essas áreas que às vezes são lá de trás, né? E ainda travam e interferem na nossa movimentação hoje. Isso foi ministrado há 2, 3 semanas atrás aqui na igreja. Então, o que você está falando está muito conectado com o que Deus de fato está fazendo nesse mês. A palavra que o Senhor trouxe ao meu pastor, ao meu pai espiritual, apóstolo Hélio, esse mês, foi porque a gente tem uma palavra profética que nos conduz ao longo de todo o ano, vai nos norteando, mas nós temos uma palavra profética todo mês que nós procuramos juntar a equipe profética e entender uma direção do mês. E para esse mês, a palavra foi, assim, o resumo dela era discernimento, enfrentamento e vitória. Discernir, enfrentar e vencer. Então, o que nós precisamos discernir? Essa capacidade de autodiagnóstico, entender as áreas que, de alguma maneira, são realidades nossas que nos paralisaram, situações, palavras liberadas, traumas, enfim, relacionamentos que não foram perdoados. Nós temos que discernir as áreas que nós fechamos em porões da nossa vida e enfrentar essas realidades, porque esse é um mês que Deus quer nos fazer livre, quer nos dar vitória nessas áreas para que nós possamos avançar. Então, tudo o que você falou está muito alinhado ao contexto que Deus tem falado conosco aqui. E é por isso que me alegra muito, porque eu vejo, ainda que pelo Espírito, mas eu vejo, todas as vezes que a gente se reúne, um avanço de Cristo na vida de vocês. E você falar isso hoje me trouxe muita alegria, porque testifica com o que o senhor tem falado aqui. E aqui é a terceira vez que eu estou verbalizando isso, porque a primeira pessoa que eu verbalizei isso foi com a minha esposa. Ainda eu falei para ela de várias áreas, várias situações. Então, a gente enfrentar, se enxergar, né? Amém. Cristiano, aqui em Ribeirão, a gente não tem problema algum com você a respeito de dificuldade de doutrina. Tudo que você tem falado, tudo que você tem trazido do novo pacto, isso tudo tem vindo como um bálsamo nos nossos corações. Mas a realidade de Ribeirão Preto, no geral, é essa do, não só Nelson, mas de um modo geral, é o discernimento, é o amadurecimento. Então, essa questão de ter um andar inteligente, um evangelho inteligente, que a gente que a gente pensa, que a gente analisa, que a gente pondera todas as coisas. Então, é um período que a gente tem sido levado a pensar e não andar no piloto automático de uma forma religiosa, porque orações religiosas aconteciam, reações religiosas aconteciam, porque era um piloto automático que se via.
mas hoje está havendo um despertamento individual, cada um no nível que está, que se encontra, na realidade que se encontra, e esse despertamento individual através desse autodiagnóstico, isso tem sido muito enfatizado, não com essa palavra autodiagnóstico, mas autocrítica, né? A gente usa aqui tipo autocrítica, mas que cada um pudesse se ver para que quanto de automático, quanta atitude religiosa entranhada no histórico de todos nós, sim, que obstrui o fluxo da graça, esse fluir de Deus. Então, eu fico feliz de ter ouvido o Nelson compartilhar com você essa experiência, não é? Porque é um processo que já tem vindo de todos nós, mas como os americanos, nós não temos dificuldade doutrinária alguma. A nossa questão de assimilar as realidades do novo pacto, isso nós somos um grupo heterogêneo, não é? É um grupo que uns assimilam mais rápido, os outros menos, mas todos nós estamos avançando assim com rendição. A palavra é rendição mesmo. Amém. Então, o fato de nós nos expormos às ministrações, ao livro, eu praticamente eu tenho assim bebido cada palavra. Estou lendo O Poder da Ressurreição. Cada frase, aquilo ali, ele é cheio de unção, é cheio de revelação, mas não é uma revelação teórica que fala assim, 2 mais 2 são 4. Não, ele fala de rendição, ele fala da morte, ele fala da morte para poder ver a ressurreição. Então, porque às vezes as pessoas tentam explicar, pontuar, ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Só que hoje não cabe mais explicar. Primeiro ponto, rendição, é viver nesse estado contínuo da morte mesmo. Então, isso é mais do que organizar na nossa cabeça, é mais do que organizar na cabeça, não é? Então, eu louvo a Deus acho que cada um pode falar, mas o meu olhar assim, assim, sobre o grupo aqui em Ribeirão Preto tem sido isso, essa revelação do novo pacto, é algo assim para tirar a mescla do Antigo Testamento, as orações do Antigo Testamento, sabe, as referências. Então, isso é muito misturado, vinha muito misturado. Mas hoje eu já observo nas colocações já de alguns que já não está tão mais mesclado, né? Então, eu vejo que é uma questão mesmo de desenvolver uma consciência, não é? De nós desenvolvermos essa consciência, ela ser sedimentada, ela ser inculcada dentro de nós, essa nossa identidade, quem nós somos, Cristo em nós. Então, isso é um processo de amadurecimento, porque as coisas eram muito superficiais. Eram muito superficiais. Então, não havia, vamos dizer assim, uma identidade. Havia, a palavra era muito fragmentada. É uma colcha de retalho, né? Uma colcha de retalho. Cada um pregava, mas era um tema, uma colcha de retalho. Exatamente. Era uma miscelânea. Então, você via uma coisa meio sem pé, sem cabeça, aquela coisa toda, mas hoje está havendo um alinhamento, esse alinhamento, e quanto mais a gente, é uma questão de rendição, não é nem questão de saber, às vezes a gente não vai nem saber o que Deus está fazendo, mas a gente está rendendo, está se rendendo,
não é? Então, isso eu acho que é um momento, a minha visão geral, cada um pode colocar da sua maneira, mas o grupo, no geral, não temos problema doutrinário, mas sim de identidade e de amadurecimento, assim, numa identidade em Cristo Jesus, que era uma coxa de retalho. Mas quando eu falo da parte doutrinária, eu me refiro ao aspecto da gente ter um ambiente com liberdade, sabe? Porque cada um de nós vem com... Alguns de vocês têm anos de evangelho, então tem estruturas que, quando essas estruturas, pode ser que até agora nada tenha chocado, mas se um dia, se uma palavra, de antemão, a gente já criar o entendimento de que, se houver dúvida, traz à luz, vamos conversar. Porque não é bom você reter algo e falar assim, nossa, não entendi isso aqui. Não, vamos conversar junto, porque daí é a maneira de nós edificarmos. E o que você falou da coxa de retalho é o que acontece hoje na grande maioria das igrejas, né? Então, um pregador vai a uma cidade, convida para vir pregar aqui, você não sabe nem qual é, o que o cara está falando. Uma vez eu ouvi de um apóstolo amigo meu, o Basílio, falou, Cristiano, nós amamos a todos, nós somos um em Cristo com todos, mas nós não temos a permissão de Deus para edificar com todos. Então é o seguinte, tem pessoas que vão ser nossos irmãos, somos parte da mesma igreja, mas para edificação, para obedecer ao desenho divino, não são todos que estão dispostos. E se nós temos entendido que existe um desenho, que existe um Senhor dessa obra, e nosso trabalho é sermos fiéis ao desenho que ele concebeu, nós precisamos nos somar com aqueles que estão dispostos a edificar dessa maneira também. E é isso que traz um alinhamento, porque isso já elimina a situação da coxa de retalho. Você vê, parece que vai se tornando claro tudo que está sendo construído fora disso não serve mais. Então, a gente vai chegar a alguns momentos que ainda vai ficar mais claro lá na frente, por exemplo, né, qual é o papel de Israel no novo pacto, né, para que a gente não venha trazer práticas judaizantes para dentro da igreja. Né? Paulo enfrentava isso no início da igreja, e isso está presente até hoje. Né? Eu vejo, às vezes, tem pastores que, para demonstrar espiritualidade, o cara prega com kippá, o que isso significa? O que isso produz? Né? Talit, o uso de elementos do culto judaico dentro do culto cristão faz sentido para nós hoje? Em algum momento, a gente pode entrar nisso, que são as mesclas, né? As doutrinas escatológicas. Então, até agora, a gente está caminhando. O que eu estou querendo dizer é que pode chegar em momento que alguma dos pontos que eu coloque, diante de tudo que vocês viveram por anos, pode eventualmente produzir dúvida. Eu não digo nem conflito, porque, como eu falei no início, a gente está num ambiente de tanto amor, de tanta leveza para se tratar as coisas, que eu não digo conflito, mas se houver dúvida, tenham liberdade para falar e a gente vai sempre conversar juntos. Total, eu acho que isso não... E essa questão de Israel, nós vivemos, mas nunca chegou a ter uma coisa judaizante dentro da Caminho da Vida, apesar do pastor Zé Luiz de ter sempre aquele amor a Israel, tal, e levava o povo para Israel, aquela coisa toda, mas a igreja, Caminho da Vida, a gente nunca incorporou, né? A gente nunca incorporou práticas. No tempo de Valnice, sim, que nós tínhamos Shabat no sábado, que camarada era tudo de kippá, todos de kippá, né? Era o culto de Shabat, que era de sexta para sábado, mas na Caminho da Vida, por mais que a gente tenha o menorá lá em cima, que é uma coisa até que a gente já está revendo de uma modificação no ambiente ali, para a gente modernizar. Então, são coisas que a gente já é aberto para mexer, mas não, era muito ligado à pessoa do Zé Luiz. Sim. A paixão dele. Eu acho que
que eu entendo, porque eu conversei muito com o pastor Zé Luiz sobre isso, Marina. Eu não sei se você se lembra, mas as conversas que eu tive com ele, a gente teve conversas e eu respeitei muito a colocação dele e o amor pela terra de Israel. Então, eu percebia isso nele, né? Que havia uma realidade que Israel mexia com ele, mas isso não se transformava em práticas. Então, assim, eu sempre fui, eu nunca quis travar ele nas coisas que ele estava falando, falar, não, deixa eu te falar aqui do novo pacto. Não, eu ouvia com atenção, respeitava o que ele estava falando, né? E é isso que eu acho que é importante a gente ter. Todas as vezes que a gente for conversar, entender que nasce todas as colocações de um respeito. Eu não quero que nunca o que eu coloque pareça que está me diminuindo a maneira que alguém crê, né? Mas esse teu jeito de ser, esse teu jeitão aí, é muito claro para a gente também. Esse jeito simples, esse jeito transparente de falar. Eu acho que a gente também tem esse jeito, né, aqui transparente de falar. Então, eu acho que a gente começou um relacionamento numa base muito verdadeira, muito transparente, muito honesta, né? Ninguém quer agradar, ninguém quer impressionar ninguém. Isso, né? Quer impressionar ninguém. Então, eu acho que isso a gente estaria sempre cultivando isso, né? Mais ou menos. Eu quero, pastor. Então, vai. Apóstolo, foi muito libertador um testemunho que o senhor deu aí para mim a respeito de como Deus trata a esposa do senhor, né? Eu caí nesse dilema. Já há algumas semanas eu venho caindo nesse dilema, porque eu vejo na minha casa Deus tratando a minha esposa de uma forma tão carinhosa, tratando as minhas filhas de uma forma tão carinhosa mesmo, no pensar, só no pensar Deus vai e realiza. Elas não estão nem esperando, e Deus vai. E eu falo, Deus, mas, né? E eu, né? E Deus falou exatamente comigo, porque da maneira com que você trata, é a maneira que você é tratado. E eu também, a vida inteira na construção civil, aprendi a ser dessa maneira. Muito firme. E eu sempre tratei as minhas filhas, a minha esposa, não de maneira desrespeitosa, mas sempre muito, muito firme. Então, Deus falou isso comigo a semana passada. E na segunda-feira, à noite, eu assisti um vídeo do senhor de 2017. Eu até comentei com a pastora Marina, aprendendo a vencer em meio às derrotas. Acho que foi 2017. Nossa, eu acho que foi o ano passado. Essa palavra eu gosto muito dela. Foi do ano passado, 2019, não foi? Não, o senhor ainda estava com o cabelo bem onduladinho, assim, com os braceletes. Mas então é antiga. O vídeo não foi recente, não. Depois eu me converti. Eu não tenho esse tipo de preconceito. Mas o senhor pregou e falou uma frase que Deus na hora veio e me trouxe isso aí. O senhor disse o seguinte, que às vezes a gente aprende a construir barreiras na nossa mente que não existem. Foi muito legal. Ele compartilhou isso comigo. A gente aprende a construir barreiras na nossa mente que não existem. Que não existem. Aí, no momento, eu parei e o Espírito Santo veio e falou, filho, a minha graça te basta. Eu cuido de você. E tem cuidado, assim, de maneira diferente. Mas eu falei, poxa, Deus, poxa, pai, mas parece ser tão mais fácil, né? Aí ele veio e falou para mim, não, isso é a referência que você precisa ter. Né? Olhar para a sua esposa e ver a maneira com que a sua esposa lida com as coisas, a maneira com que a sua esposa lida, fala comigo, trata comigo, é dessa maneira. E assim, o senhor compartilhando isso, eu olhei para ela e falei assim, parece que você tá vendo alguém na sua frente. Então foi assim, foi muito libertador. Né? Tá vendo alguém aí, esse testemunho aí te lembra alguém? Então assim, foi muito libertador, foi muito, muito bom. Amém. O Cristiano, Oi. eu
vou pegar o gancho da pergunta do Danilo. Tá. Se tem que pregar somente aquilo que a gente vive. Bom, teoricamente, né, você trouxe a questão do financeiro, tal, que havia uma realidade sua financeira, mas você pregava sobre dízimo, você ali. Mas eu acho que existe um ponto de coerência, né, de quando você vai pregar algo, se você não está nesse ponto da vivência plena, mas precisa ter uma revelação. Precisa ter. Essa foi a base da conversa da conclusão que nós chegamos na conversa. A base é essa, ainda que você não tenha por algum momento vivendo, pelo menos você tem que ter revelação daquilo. E travou? Isso, pastora. Tá ouvindo? Voltou. Voltou? Agora voltou. Tá. Eu comentei. Viu, pastora? Eu estava falando que é exatamente isso que foi o ponto que nós chegamos de conclusão na conversa. No mínimo, você tem que se ter revelação. Porque senão fica um papagaio, né? Exato. E fica algo incoerente. E isso não serve para tudo. A gente teve uma conversa bem legal e existem pontos específicos, né? Por exemplo, você não pode falar de santidade se santidade não é uma verdade na tua vida. Daí seria uma incoerência gigantesca. Agora, eu posso ter uma revelação a respeito, por exemplo, de que que Deus é um Deus de multiplicação, de abundância, ainda que eu esteja vivendo um momento de escassez. Né? Deus não é um Deus de escassez. Eu estou passando por um momento circunstancial de escassez, mas eu continuo falando sobre um Deus de abundância. Então, Sim. Isso é uma revelação, é uma verdade no meu espírito, ainda que na vivência por alguma situação. Então, assim, tem assuntos específicos, não dá para a gente deixar isso solto e generalizado. Né? Exato. Não, foi exatamente isso, Cristiano. Até acabou de pontuar. Nós falamos sobre você prega por revelação. Isso. E você prega por aquilo que você também vivenciou. Isso. Então, eu até citei um exemplo com você. Eu falei, por exemplo, Paulo pregou a respeito do arrebatamento, mas ele não viveu o arrebatamento. Ele teve uma revelação. Então, nós recebemos a revelação e nós pregamos de acordo com aquilo que foi revelado, né? Também pelas circunstâncias, mas também por aquilo que Deus nos revela no coração através da palavra. Foi isso. Isso. Então, aí, por exemplo, tem no teu livro a questão, assim, até um daqueles testemunhos, que a pessoa falando que realmente a tua palavra, ela é cheia de inspiração e vivência. Sim. Tem as duas coisas andarem juntos. Exato. A inspiração, né, que pode até falando, a revelação. E a prática, né? A prática, exato. Porque é exatamente o que Jesus coloca na palavra, quando ele fala de fundação da rocha ou da areia, que aqueles que edificaram sobre a rocha é quem ouve e coloca em prática. Né? Não faz o menor sentido você ouvir a palavra e você não colocar ela em prática na sua vida. Daí você não tem. Quando a gente fala de vivência, a gente está falando exatamente isso. A palavra é vivida e praticada por nós, né? Exato. Porque eu quis voltar nesse assunto para não ficar aquela coisa meio no ar assim, então eu não preciso viver para pregar. Não. Mas não foi. É importante você falar, porque pode ser que do jeito que eu coloquei ficou solto a frase no ar. Mas no momento em que nós conversamos, não foi essa a linha da conversa. A gente chegou exatamente na mesma conclusão do que você está colocando. Não, mas você não deixou nada solto. É que como eu enfatizo na questão de quem vai subir ao púlpito, de quem realmente vai trazer uma palavra para a igreja. Mas está corretíssimo. Não é? Tem que ter essa revelação, tem que ter coerência. Coerência, Tem que ter essa vivência.
Eu entendi bem a questão do arrebatamento, do dízimo, aquela coisa. É diferente, mas enquanto as Por outras... exemplo, olha só, eu tenho dentro da diretoria, no corpo de diretoria da igreja, a pastora Adriana. A pastora Adriana, ela não é casada, ela é solteira. E ela ministra para as mulheres sobre casamento. Ela é uma mulher íntegra, é uma mulher cheia da revelação do Senhor, mas ela não tem a vivência da vida de casado. Mas ela tem uma vida coerente e uma compreensão que justifica que ela possa ministrar sobre isso. Então, olha, respaldou tudo, porque a gente queria... É exatamente isso. Cristiano, Oi. eu sei que nosso tempo aqui já está avançando, a gente já está tomando um tempo superior aí, mas eu queria falar algo aqui que mexeu muito comigo. Uma das coisas que eu tenho ouvido muito você colocar aqui é algo que faz uma conexão da tua profissão, né, de engenheiro, até no livro da Engenharia da Graça traz bastante isso, né? A experiência, a vivência que você teve lá com esse ambiente jurídico cristão, né? Que você tem que trazer para a gente. Então, você faz essa conexão e faz com muita leveza e faz muito bem. Dá para a gente entender, a gente acaba... assim, de uma maneira lúdica, né? Você fala da engenharia e traz esses dias até eu estava ouvindo a Cris ministrar também, ela falou da profissão dela, ela falou da anemia espiritual, não sei se vocês ouviram essa ministração, e ela trouxe essa questão da anemia espiritual, né? E hoje, você falando aqui, eu comecei assim a ter... Eu sempre tiro o direito que é a minha profissão, né? Falo, não, eu preciso tomar cuidado para não ficar trazendo. Mas hoje foi falado aqui algo muito interessante quando você fala ali, que você falou lá de Mateus 7, que à medida que você mede os outros, né, é a medida que você será medido. E a gente, quando entra na faculdade de Direito, em Teoria Geral do Direito, nos é ensinado uma coisa muito parecida com ela. Eu até tentei escrever alguma coisa que não sei se é bem isso, mas ela fala que dá um tratamento isonômico, né, de isonomia às partes, significa tratar igualmente os iguais, mas desigualmente os desiguais na exata medida de sua desigualdade. Uau, então, que tremendo. Então, à medida que as pessoas se desigualam, você tem que tratá-las desigualmente, né? Então, isso a gente aprende lá na Teoria Geral do Direito, bem no início da faculdade. No primeiro, segunda etapa ali, mas traz isso e trouxe assim para mim agora assim, com revelação isso. Aí que está a diferença. É a revelação, como a Cris, quando trouxe sobre anemia. Ela trouxe numa revelação. Não trazendo a coisa assim, no contexto jurídico mesmo. Mas Ô Sérgio, isso não seria a diferença de igualdade e equidade? Não, ele... Não porque a igualdade trata todos como iguais. A equidade, ela procura produzir justiça a partir das diferenças de cada um, não é isso? A equidade, né, no caso aqui, seria o peso do conhecimento de que cada um tenha. Isso. Mas a igualdade, então você trata, eu não posso tratar, por exemplo, a pastora Marina com a mesma igualdade que eu trataria a moça que trabalha lá na limpeza, né? Que ela não tem nenhuma revelação espiritual, não pelo cargo, mas eu estou dizendo que ela não é cristã. Que ela não é cristã, ela não... Então, no direito propriamente dito, né, ele fala que é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, mas na exata medida da desigualdade. Nossa, muito legal. Muito interessante. Pastora, dá tempo de eu falar mais alguma coisa? Acho que sim. Apóstolo. Oi. Dá tempo de eu só tirar uma dúvida rápida? Lógico. Essa parte de Mateus 7 aqui é uma coisa que eu sempre, com os meninos, né, em casa,
Ah, mãe, você não pode julgar o coração. A palavra diz que você não pode julgar o coração da pessoa, você não pode julgar a pessoa. Eu falei assim, olha, filha, ontem saiu esse assunto novamente, eu e a Rebeca. E eu falei assim, olha, filha, realmente julgar o coração eu não posso, porque eu não posso julgar a motivação, não posso julgar o sentimento, porque isso só quem sonda é o Senhor. Mas eu tenho uma medida de julgamento que é a palavra, e diante da palavra, isso que aconteceu, nessa medida da palavra, não é correto. Não é. Então, Mas daí você está falando de fato ocorrido. Uma coisa é julgar a intenção de coração. Outra que coisa não... daí não, mas as práticas e as ações, sim. Isso. Então, aí eu entrei nessa palavra. Eu disse, olha, filha, porque a palavra do Senhor diz, na medida que julgares, será julgado. Então, a minha medida é a palavra. Porque se eu não estou no meu achismo, eu acho isso, eu acho que não estou. Pelo contrário, o que eu estou falando aqui não tem base em mim no que eu acho. Porque seria muito mais fácil julgar no que eu acho, né? O mundo julga no que acha. Agora, a minha base é essa. A minha medida é a palavra. Então, quando você falou isso hoje, eu fiquei assim, pensando, será que foi certo isso que eu estou pensando, o que eu falei para ela é certo ou não? Eu até fiquei meio assim de falar, eu falei, vou esperar um pouco para falar. E aí o pastor Sérgio tocou nesse assunto, então é um assunto... Eu expliquei correto, porque é isso, para mim está fundamentado isso. Daí não é nem um julgamento nosso, é a comparação com a própria palavra. Ela acaba apontando para aquilo, se as ações estão certas ou erradas, quando a palavra é o prumo que avalia. Agora, a motivação nós jamais seremos capazes de julgar. E nisso, dentro desse mesmo texto de Mateus, uma prática que eu procuro tomar na minha vida é misericórdia, porque aqueles que são misericordiosos alcançarão misericórdia. Então, eu nunca cuido de alguém ou nunca vou aconselhar alguém, mesmo que a pessoa tenha cometido uma atrocidade. Eu já tive pregando aqui em Taubaté na casa de custódia, que é um presídio de segurança máxima, com os caras os crimes mais horrendos do Brasil, as pessoas estão aqui nessa casa de custódia. Eu já tive lá dentro pregando. E eu consegui olhar para aqueles homens a partir de Cristo. Porque quando você entra, a Bíblia fala, olha que interessante, Ivana, o que você colocou leva para um ponto que Paulo fala ainda no que a gente falou nessa noite a respeito da lei, que a graça, ela acaba com a jactância da lei. O que é essa palavra que Paulo fala de jactância da lei? É o orgulho que a lei produz em você bater no peito e falar assim, eu sou cumpridor da lei. Então você olha, pelo fato de você estar vivendo uma realidade, você olha de um degrau superior àqueles que não estão vivendo essa realidade. A lei produz isso, porque ela é base de meritocracia. Então, eu vivo uma vida superior porque eu mereço, porque eu sou melhor do que você. Essa é a base da lei. É a história do jovem rico. Ah, você quer me seguir? Então cumpre todos os mandamentos. Eu tenho cumprido todos, né? Então a lei ela traz um orgulho em si. Agora a graça ela acaba com isso, porque ela acaba com a meritocracia. Na graça, né, o que eu vivo hoje não é fruto do meu mérito, é do favor de Deus sobre a minha vida. Então eu não consigo ocupar uma posição de superioridade a ninguém, nem mesmo a um assassino, porque se a graça sai da minha vida, não existe diferença nenhuma de mim e dele. É isso que a gente precisa entender. Então, quando eu fui naquele lugar, foi uma experiência muito interessante com relação a essa parte de julgar e condenar. Falei, Senhor, eu quero ser alguém que marque a minha trajetória pela vida através da misericórdia, porque eu quero um dia alcançar misericórdia diante do Senhor. Então, eu não julgo ninguém, por maior atrocidade que esses caras tenham cometido, porque não é gostoso nem de você saber o que eles fizeram de tão terrível. Agora eu vou falar uma coisa para vocês que pode parecer chocante, né? Eles estavam todos com os uniformes todos bege, né? Uma calça bege, camiseta branca, todos de cabelo raspado, um monte de cicatriz na cabeça, uns 10 caras com arma de um lado e 10 do outro, guardando aquele ambiente, e um púlpito e eu lá na frente com eles, né? Eu vou falar uma coisa para vocês que vai parecer loucura,
mas eu senti uma presença de Deus muito maior do que eu já senti em muitas igrejas bem conhecidas de vocês, naquele lugar, naquele ambiente. Porque a graça de Deus, ela tem liberdade para se manifestar aonde há um reconhecimento do pecado. A Bíblia fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aqueles homens, a maioria deles está ali, reconhece a miséria da vida deles, reconhece. Agora, tem um monte de lugares que você vai, estruturas religiosas, que há uma soberba e uma jactância que afastam a graça de Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala do julgamento. O que eu coloquei hoje aqui é mais para tá ligado ao autodiagnóstico, de você olhar para você e falar assim, eu preciso ser mais sensível se eu quero sensibilidade, eu preciso ser mais gentil se eu quero ser gentileza, eu preciso ser mais atencioso se eu quero atenção. É no sentido de nós julgarmos a nós mesmos, né? Porque a chance de você errar julgando alguém, ainda que nas suas atitudes, é muito grande. Mas, então, aí na hora a gente estava falando sobre uma questão que ela estava levantando como adolescente, né? Porque eu, adolescente já é uma adulta, mas eu falei, a nossa medida precisa ser a palavra. É a nossa medida. Porque o coração não tem como, é o Senhor que sonda. Mas a nossa medida deve ser a palavra. Amém. Porque aí eu não erro. Ela falou, a gente não pode julgar. Não é o coração, não é a motivação, é a atitude. O que aquela atitude diante da palavra vai produzir na vida dela, enfim, aí foi essa história. Mas ficar claro que a nossa medida é a palavra e não julgar o coração, porque todo mundo fala, muito, né, o mundo por aí, não pode julgar, não pode julgar. Não é isso. Mistura, né? Não é o coração. Aí alguém... Não, hoje está silêncio. bom. Hoje é que nós estamos... O tempo está folgado. Está correndo o tempo aqui. Mas foi muito bom hoje. Bom, Cristiano, já que ninguém está falando mais, eu só queria te agradecer e até te dar um feedback pela indicação que você deu dos 2 hotéis aí em Taubaté, que nós já fizemos reserva, nós optamos por ficar no Hotel Faro, tá? Acho que já tem uns 12 ou 13 apartamentos alugados para a gente lá, e fizemos um acerto com eles lá, então quero te agradecer pela indicação. Ótimo, que bom. A gente está com muita expectativa para essa conferência. Amém. Nós também. Então tá bom, pessoal. Vamos orar para encerrar? Sim. Então tá bom. Senhor, nós queremos te dar graças por essa noite, mais um tempo de comunhão, mais um tempo onde a tua palavra vai produzindo vida em nós. E, Pai amado, que a luz do teu Espírito possa nos iluminar a cada dia até que nós possamos ver como um dia perfeito. Assim como disse Paulo, agora nós vemos em partes, mas chegará um momento em que nós veremos face a face. Pai amado, que a vida de Cristo continue crescendo em nós, porque é o nosso alvo, que Cristo possa absorver nossa vida por completo. Nós queremos estar nesse ambiente de espírito e vida, compreendendo que nós somos completamente livres da lei do pecado e da morte. Nós já não temos mais a justificativa da prática do pecado em nossas vidas. E que essa vida que hoje vive em nós possa fluir e alcançar aqueles que estão à nossa volta. Eu coloco nas tuas mãos cada um dos teus filhos, desse povo que se tornou também nossa família, Pai. Que o Senhor possa estar cada dia mais se revelando a eles, nos processos que eles têm vivido, nas dificuldades, nos problemas e nas conquistas e nas vitórias, que em tudo o Senhor seja glorificado, Pai amado, na vida de cada um deles. Toma nas tuas mãos a vida da pastora Marina, que o Senhor continue fortalecendo, renovando as suas forças, Pai amado, enchendo ela
de clareza, de direção, de precisão em cada uma das suas movimentações. Cuida também do nosso amigo, do pastor Zé Luiz, Senhor, que nós sabemos que no Espírito ele tem recebido tudo aquilo que tem sido impartido sobre esse corpo. Pai amado, que a tua vida flua dessa casa para esse ministério, para essa região, e que o Senhor vá tratando de agregar as pessoas que vão se somar a essa edificação. Nós te agradecemos por essa noite, te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Cristiano. Amém, irmãos. Eu vou salvar aqui e mando o link para vocês no grupo. Tá ótimo. Tá bom. Dá um abraço na Leila, viu? Tô sim. Abraço a todos aí. Ok, obrigada. Aquela ministração.